Graça e paz, amados. Vamos dar continuidade ao nosso curso sobre o Apocalipse, versículo por versículo, iniciando hoje com o capítulo 16. Assim está escrito: E ouvi, vinda do santuário, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Então foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e apareceu uma chaga ruim e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu todo ser vivente que estava no mar. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas dizer: Justo és tu, que és e que eras o santo, porque julgaste estas coisas. Porque derramaram o sangue de santos e de profetas, e tu lhes tens dado sangue a beber. Eles o merecem. E ouvi uma voz do altar que dizia: Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. E quanto o anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrisse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grande calor, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam de dor as suas línguas. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram o Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, pois são espíritos de demônios que operam sinais, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua nudez. E eles os congregaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu uma grande voz do santuário, da parte do trono, dizendo: Está feito. E houve relâmpagos e vozes e trovões, houve também um grande terremoto, qual nunca houvera desde que há homens sobre a terra. Terremoto tão forte, quão grande. E houve relâmpagos e vozes e trovões, e também um grande terremoto. Aqui eu já li, perdão. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E Deus lembrou-se da grande Babilônia, para lhe dar o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não mais se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraivada, pedras quase do peso de um talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraivada, porque a sua praga era muito grande. Amém, amados. Oremos. Senhor Deus, Pai de misericórdia, com perdão dos nossos pecados, Senhor, entramos na Tua santa presença, Pai,
para clamar que o teu Santo Espírito, Senhor, venha nos dirigir e trazer um entendimento sobre o que vai ser falado, Pai. Descortinando, Senhor, e tirando a venda da cegueira espiritual. Que nós possamos compreender, Senhor, a sua vontade para a sua igreja, para que nós venhamos a entender o real sentido do livro de Apocalipse. É como te oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, como nós podemos ver na leitura do pastor Mário, capítulo 16, ele enseja a última parte da fúria, da ira do Senhor. Deus, ele tem nos aberto os olhos, desde o capítulo 1, para mostrar uma realidade que até então nós não tínhamos. A primeira delas é do Cristo glorificado e não mais do servo sofredor. O servo sofredor, ele veio na plenitude dos tempos para chamar ao homem ao arrependimento e derramar sobre a humanidade a graça que é dom imerecido. Após isso, nós temos uma mensagem final do próprio Cristo aos crentes congregados de todo o mundo. Ele divide a igreja em 7 congregações. Essas congregações, essas igrejas verdadeiramente existiram na Ásia Menor, hoje a atual Turquia, aonde o Senhor deixa muito nítido e claro na sua palavra que se ele voltasse agora, as congregações dos santos que seriam arrebatadas seriam as congregações de Esmirna e de Filadélfia. Mas os cristãos que se encontravam cometendo os pecados descritos por ele próprio traz a repreensão a essas congregações de Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia. Então, queridos, a gente vê de uma maneira muito clara que o Senhor Jesus e que a vontade de Deus é que nenhuma só alma se perca. Tanto que há 2000 anos nós estamos na semana de número 69 de Daniel. A vontade de Deus é que todos cheguem ao arrependimento. Mas até a graça do Senhor, que é um dom imerecido, que é derramado sobre todos os que creem, ela traz em si uma condicionante, que é em crer no Senhor Jesus. Então só será salvo aquele que crer no Senhor Jesus. Né? E crer em Jesus não é meramente dizer eu creio, eu aceito. Não é só isso. O Senhor, no capítulo 12 de Mateus, ele traz para nós uma realidade muito dura, onde o Senhor fala, quem comigo não ajunta, espalha. Ou seja, não existe muro para o cristão ficar em cima. Ou ele cumpre a vontade de Deus, ou ele vai para o inferno. A gente não está falando aqui de ímpio, não. A gente está falando de cristão. Ora, como é que eu quero ser salvo se na minha cabeça, como cidadão do mundo, eu acho normal o aborto, eu acho normal liberação de drogas, acho normal outras coisas que vão frontalmente contra a palavra de Deus. Então, quem tem esses posicionamentos, automaticamente, ele está espalhando, ele não está juntando. E o Senhor Jesus deixa repreensões às 5 congregações para que nós, cristãos de todas as eras, possamos atentar para os pecados ali descritos e nos convertermos desses pecados. Não haverá salvação para aqueles que não estiverem no centro da vontade de Deus. E não sou eu que estou falando isso, é o próprio Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela não nos deixa possibilidade de interpretação
ao ouvir da boca do próprio Cristo, quem comigo não ajunta, espalha. Então, o livro de Apocalipse em si, o livro das revelações, ele traz a revelação última da vontade de Cristo para a sua igreja. Tudo que nós estamos vendo a partir do capítulo 4, né, após a mensagem de Cristo para a igreja, é como se nós estivéssemos abrindo um testamento, tá? No testamento, aquele que deixa a herança, ele primeiro fala para os seus, depois ele traz as suas vontades e, por último, ele traz os bens a serem partilhados. E é isso que nós vemos de uma maneira muito simplória, né? Essa é uma interpretação muito simplória do livro de Apocalipse. Primeiro, o Senhor se mostra a João. Primeiro, o Senhor se mostra a João, não mais como servo sofredor, mas como o Cristo glorificado, com a glória que ele tinha antes da kenosis, com a glória que ele tinha antes de vir como servo sofredor. Agora não. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E então, amados, nós temos a partir do capítulo 4, o Senhor Deus se mostrando como é, mostrando o terceiro céu, que Paulo não pôde descrever, né? Paulo fala que foi assunto ao terceiro céu e viu coisas inefáveis a qual não foi permitido que ele comentasse. Já João, não. O próprio Senhor Jesus manda que ele escrevesse tudo o que ele via. Então, João vê o terceiro céu e o descreve com uma grandeza de detalhes maravilhosos. E João vem descrevendo, inclusive, o que irá acontecer no dia separado para a ira do Senhor. Essa grande tribulação, ela durará 7 anos, né? É a semana de número 70, é a 70ª semana de Daniel, aonde nós vemos 2 períodos de 3 anos e meio ou 42 meses. No primeiro período, o Senhor enviará as 2 testemunhas para estar clamando ao povo conversão, arrependimento. Após esse tempo, durante esse curto período de tempo, a igreja do Senhor será vencida, como está escrito na palavra de Deus. A igreja será vencida por um curto período de tempo. Esse curto período de tempo serão 3 anos e meio, aonde o anticristo e o falso profeta enganarão as nações e as seduzirão. E todos na terra, à exceção dos salvos do Senhor, receberão a marca da besta. E os servos do Senhor, ao final desse primeiro período de falsa paz, eles serão arrebatados, a igreja será arrebatada. Amados, aqui no capítulo 16, nós já vimos os cavaleiros, nós já vimos os cavaleiros com suas pragas, nós já vimos a origem de Satanás, quem era Satanás, vimos que um anjo que foi preparado e que era perfeito desde o dia da criação, se corrompeu, encheu seu coração de violência e pecou profanando os seus santuários. Esse anjo era Lúcifer e transformou-se em Satanás. Então nós vemos que Deus não cria o mal. O mal é a total ausência de Deus. Satanás, ele
foi criado em estado de perfeição, mas a arrogância da sua beleza e da sua perfeição, da sua sabedoria, fizeram com que ele pensasse que poderia ser igual a Deus. E como descrito pelo profeta Isaías, ele quis colocar o seu trono acima do trono do Altíssimo. Vimos também o que é Babilônia, que é um sistema mundano satânico, é um sistema anti-Deus. E agora, no capítulo 16, nós vamos ver os flagelos e as calamidades simbolizadas pelas taças da ira de Deus, né? Haverá sinais no céu, na lua e nas estrelas sobre a terra, angústia entre as nações e perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Esse texto se encontra em Lucas 21, versículos 25 e 26. Os flagelos ou calamidades simbolizadas pelas taças recordam também as pragas do Egito, a destruição anunciada pelas trombetas, deixava uma última oportunidade para o arrependimento. Aqui, ao contrário, é final e definitiva. Esses julgamentos seguem-se um após o outro, em rápida sucessão. Amados, é muito importante que nós tenhamos a expectativa e o entendimento de que nós teremos todos esses eventos num período de 3 anos e meio. Para os irmãos terem uma ideia, a Segunda Grande Guerra Mundial, ela começou em 1939 e terminou em 1945. Foram 6 anos e a Europa, de uma maneira mais clara, foi praticamente destruída. Nós estamos falando aqui da Europa, em 6 anos. Aqui nós estamos falando de flagelos, calamidades, efeitos causados pela natureza em 3 anos e meio em toda a Terra. Em um único evento, 1/3 dos homens serão exterminados. Cerca de 1 bilhão e 800 milhões de pessoas. Em um único evento. Então, queridos, a gente precisa estar com nossa mente aberta à compreensão desses fatos. No versículo 1 fala santuário. Amados, é o terceiro céu. No terceiro céu tem lá um santuário bonitão. E aos 7 anjos, a gente vai lá para Apocalipse que a gente vai ver. Amados, nem todos que são chamados de anjos são anjos de luz, tá? A grande maioria dos seres celestiais utilizados durante a ira de Deus serão demônios. Nós precisamos nos lembrar que nós falamos no começo que toda a criação deve obediência e está subordinada a Deus, mesmo aquelas que se rebelaram. Nada pode se opor ao poder de Deus. Nada, absolutamente nada. 7 taças da cólera de Deus. O número 7 simboliza a perfeição. Em 7 dias, Deus concluiu a sua criação. Assim, os juízos de Deus e a sua ira são perfeitos, da mesma forma que a sua criação. Nada que Deus faz, ele faz pela metade ou de qualquer jeito, tudo é perfeito. Inclusive, os seus juízos, a sua ira.
A primeira trombeta afetou a terra, Apocalipse 8:7, aos homens portadores da marca da besta. Note que o alvo da cólera santa de Deus são os adoradores do anticristo e do diabo, que insistem em rejeitar o amor de Deus e a salvação de seu Cristo. Úlceras malignas e perniciosas são feridas terríveis, pútridas e doloridas. São abscessos que devoram a carne, furúnculos para os quais não há cura. Deuteronômio 28:35. Talvez serão semelhantes às feridas de Jó, que doíam e coçavam e cheiravam mal. Semelhante praga também se abateu sobre os egípcios e seu arrogante e teimoso faraó. Aqui, amados, eu vou ser mais enfático. Jó, ele se esfregava com um caco de telha para tentar diminuir o tormento que ele sofria. A situação desses homens será muito pior. Né? A palavra nos diz que eles vão tentar a morte, mas não vão conseguir. Tamanho será o sofrimento. A segunda trombeta também afetou o mar. Essa praga trará morte a toda a vida marinha, um colapso ecológico de proporções inimagináveis. Afetará todo o ciclo da vida na Terra, pondo em risco todas as formas de vida do planeta. Bem disse Jesus acerca da grande tribulação: não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Mateus 24, 21 e 22. Aqui, amados, cabe um reparo. Vocês imaginem o nosso oceano, a quantidade de seres marinhos que existem. Peixes, animais, né? O pessoal pode falar, mas não tem só peixe? Não, nós temos animais marinhos, né? Nós temos focas, temos leões marinhos, morsas, tem uma infinidade de outros animais que vivem no mar. Vocês imaginem a mortandade, essa quantidade absurda de vida boiando morta, né? Não tem mais vida, todos morreram, foram exterminados, tudo boiando morto, o cheiro que não vai subir e contaminar toda a terra. A fome que não vai ser imposta à humanidade. E não afeta só o mar, não, também afeta os rios, as fontes de água doce. Como é que vai ficar isso, amados? Hoje nós já temos uma população mundial, parte dela que passa fome. Aqui no Brasil nós temos uma grande quantidade, né? Nós temos 10% de toda a água doce do mundo, da água potável. Durante a grande tribulação, nem essa água vai ser potável. Tu que és e que eras o eterno e imutável Deus. Os adoradores da besta perseguiram e mataram os crentes em Cristo, derramaram o sangue dos justos, Apocalipse 6, 9 a 11. A quarta trombeta também afetou o sol. O calor dos raios solares se intensificará sobrenaturalmente. Talvez haverá uma destruição quase que completa da camada de ozônio que protege a Terra dos mortais raios UV, né, os raios ultravioletas do Sol. Amados, aqui é o seguinte, olha, a gente não precisa nem ter uma destruição da camada de ozônio. Se a gente der um pulinho lá na Europa, agora passou há pouco tempo, durante o verão no hemisfério norte, as temperaturas eram absurdas na Europa, que tem clima temperado, tá? A média deles lá é 16, 17 graus no verão. Eles estavam com temperaturas de 45 graus. Morreram muitas pessoas.
tá? Então, nada impede que a temperatura, que o Sol, ele venha com uma temperatura de 60, 70 graus. Eu e o pastor Mário, que tivemos o prazer, né, a honra, a gente pode falar assim, de servir na região amazônica, o clima lá é tão úmido, né, que uma temperatura de 42, 43 graus nos causa uma sensação térmica de 50. Então é um troço assim, É verdade. é um troço assim que vocês não têm a noção do que é isso. E para Deus, amados, não há impossíveis. Então, vai acontecer o que quer com quem quer que aconteça, tá? E é tudo a vontade soberana de Deus. O interessante é que, mesmo em meio ao sofrimento, e já sabendo que tais juízos vêm de Deus, os ímpios não se arrependem dos seus pecados. Pelo contrário, eles blasfemam mais ainda contra o nome de Deus. Porque, amados, a palavra de Deus, ela é de uma clareza, assim, absurda. Ora, Faraó e o povo egípcio sofrendo com as pragas que Deus mandava, mas Deus ainda fala a Moisés: endurecerei o coração de Faraó. E o Senhor, com certeza, endurecerá o coração dos ímpios, dos pagãos. Entendeu? A cegueira espiritual, ela vai se acentuar. A quinta trombeta trouxe trevas. O trono da besta, a sede do governo do anticristo. O reino se tornou em trevas. Lá em Êxodo 10, 21 a 23. Remordiam a língua por causa da dor que sentiam, dor consequente das úlceras malignas e perniciosas, agora agravadas pelo calor insuportável e pela falta de água potável. Vocês têm que ir somando o que está acontecendo para vocês terem uma noção do que será. Mas nós, a Igreja de Cristo, não passaremos por isso. Esses flagelos, as taças da ira de Deus, não são destinadas ao povo de Deus. Isso tudo é para os ímpios que ficarem aqui após o arrebatamento da igreja. Tá? E detalhe, a conversão que houver, ela será feita através do sofrimento, através da martirização. Os salvos da grande tribulação serão aqueles que serão martirizados, ou seja, aqueles que morrerem por amor do nome de Cristo. Porque o Espírito Santo, ele foi retirado no momento em que a igreja é arrebatada. Mas, pastor, se o Espírito Santo não está aqui, como vai haver conversão? Vocês se lembram do joio? Que o joio cresceu com o trigo? Na hora da seara, o joio vai ser retirado. Só o trigo sobe, mas o joio ouviu a palavra, o joio conhece a palavra. E aqueles que se arrependerem verdadeiramente, sofrerão e sofrerão até a morte por amor do nome de Jesus. Assim como as 10 pragas do Egito não trouxeram arrependimento ao faraó, as 10 pragas das 7 taças também não conseguirão converter os homens à bênção do arrependimento. A sexta trombeta também desencadeou uma invasão que vinha do outro lado do rio Eufrates. O grande rio Eufrates, cujas águas secaram. O rio Eufrates, na antiguidade, dividiu o mundo entre Oriente e Ocidente. Era também um dos rios que provinha do Jardim do Éden. Amados, o rio Eufrates ele tem aproximadamente 2.500 quilômetros de extensão. Só para os irmãos terem uma ideia. Falar aqui de rio Eufrates.
Hoje, de uma maneira geral, a seca que já assola a humanidade já tem feito os rios seculares secarem, viu? E o grande exército que vai atravessar o rio Eufrates, ele só vem de lugar, da Ásia. China, que é o único país no mundo que tem condições de reunir um exército de 200 milhões de soldados. Para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Ou seja, China, aqueles outros países ali, os tigres asiáticos, né? Japão, o nascimento do sol aponta para o Oriente. A força invasora que vem do Oriente marcha em direção a Israel, com um contingente militar de 200 milhões de soldados. A maioria dos estudiosos crê que tal força militar deverá vir da China comunista. No verso 13, nós temos lá o dragão, que é Satanás, a besta, o anticristo, e do falso profeta, o falso líder religioso, a besta que emergiu da... Deu uma travada aqui, né? Vitor? Deu uma travada e tá sem áudio agora. Tá sem áudio. Tá me ouvindo? E agora, voltei? Voltou. Vai lá. Da boca, os 3 espíritos demoníacos que são descritos aqui como rãs são os espíritos do falso profeta, o espírito que sai da própria boca de Satanás e o espírito que sai da boca do anticristo. São espíritos de enganação, né? Palavras de mentira. E através desses demônios, eles operarão sinais, milagres, prodígios. É algo terrível, irmãos. As pessoas têm uma falsa ilusão de que Deus faz milagre, que capeta não faz milagre. Faz sim. O apóstolo João nos dizia o quê? Que Satanás se faz de anjo de luz para enganar até os salvos, até os eleitos, se possível for. Venho como vem o ladrão. Um ladrão normalmente vem em hora que ninguém espera. Quando todos estão descuidados ou dormindo, eles vêm sorrateiramente, sem ser percebido, e somente percebe que ele veio tarde demais. Jesus compara seu retorno ao mundo de tal maneira. Aí é que está, amados. Aí é que reside o problema, né? É que eu estava falando. O Senhor Jesus fala: quem comigo não ajunta, espalha, né? Não é verdade? Para juntar com Cristo, nós temos que estar com as nossas lamparinas, né? Quem lembra lá das 10 virgens e suas lamparinas de óleo? Nós temos que estar com a nossa lamparina cheia. Nós temos que estar com as nossas vestes brancas. Há que se ter uma preparação espiritual, há que se buscar a santificação tempo integral, porque nós olhamos para o alto e abrimos nossas bocas e proclamamos: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Amém, Maranata. Mas você está pronto para receber o Jesus que virá não mais como servo sofredor, mas como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores?
aquele que é o justo juiz e que levará somente aqueles que ajuntam com ele? Porque essa é a mensagem do versículo 15, amados, do capítulo 16. Vem como vem o ladrão. Você está preparado? Você está pronto? As parábolas de Jesus nos dão conta da necessidade de estarmos prontos. Salmo 1, né? Coisa linda. Pastor Mário, só pode ler os 3 primeiros versículos do Salmo 1? Posso. Olha, amados, nós estamos falando do primeiro Salmo. A felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será Amém. Pois Amém, será pastor. Amém, né? Pois Até será. aí. Até aí só? Até aí, só os 2 primeiros. Amém. Amados, prestem atenção no que diz o Salmo 1, queridos. Antes tem o prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Que busca a santificação, e tudo que ele fizer será próspero. Está lá no versículo 3 do Salmo 1. Queridos, Deus nos chama desde o Éden. Deus nos chama desde o Éden. Quando da queda de Adão, Deus nos chama ao arrependimento, à busca pela conversão, à santificação. Deus nos quer ao lado dele na eternidade. Nós não fomos criados para a destruição. Mas o justo juiz, o Senhor dos senhores, Rei dos reis, ele não tergiversará em deixar o joio. E ele mesmo fala: quem é o joio, amados? A seara, queridos, não é o mundo. A seara é a igreja do Senhor. E quem é o joio? O joio são aqueles que estão na presença de Deus, que congregam nas diversas denominações, mas que não fazem a vontade de Deus. São os crentes das congregações de Éfeso, de Pérgamo, de Sardes, de Tiatira e de Laodiceia. Esse é o joio. Nós precisamos ter o entendimento de que bem-aventurado é aquele que guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Queridos, aqueles que estão dentro das igrejas e que não fazem a vontade de Deus e que espalham, em vez de ajuntar com Cristo, esses estão nus. E eles não estão preparados espiritualmente para se encontrar com Cristo. O livro de Apocalipse, ele nos traz uma realidade que a mim me causa medo. A mim me causa preocupação de eu não ser achado justificado na volta de Cristo. De eu não estar pronto. É por isso, amados, que nós temos que fazer o que o bom mestre manda. Quem quer seguir-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e venha após mim.
Lembrando que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. Tem crente que quer morar em palácio, viver de carro zero e desfrutando dos prazeres da vida. Negar-se a si mesmo, amados, é dizer não ao meu ego, às minhas vontades. Que não viva mais eu, mas Cristo vive em mim. Só que uma boa quantidade dos cristãos fala, não, o Cristo pode viver nele. Eu vou só ficar aqui sentado olhando, entendeu? Cubando, mas assim que acabar o culto, como é que eles chamam aí essa diversão? É balada. Balada gospel, ó. Vou para balada gospel. Aí tá lá o jovem cristão, não, porque eu sou cristão, eu sou levita da casa do Senhor, aí namora com a menina do ministério de louvor, termina o culto os dois por motelzinho. Ei, irmão, como é que esse povo tá, meu irmão? Como é que esse povo tá? Ora, se eu não observo todos os dogmas, as ordens, todos os alertas que nos são deixados pelos homens e mulheres de Deus na Santa Palavra, eu estou ajuntando ou eu estou espalhando? Tem que dar um tempo, cara. Terrível, amados, mas é verdade. Mais tarde. Mário, seu áudio está aberto. Perdão aí, Vitor, perdão. Então, queridos, a gente precisa verdadeiramente entender que não dá para servir a dois senhores. Servir a Cristo é pegar a palavra de Deus e tratá-la com o devido respeito que se deve ter, com temor e tremor, porque ela nos revela qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando a sétima trombeta anunciou a vitória final de Cristo e seu reino, assim como Cristo na cruz declarou, está consumado, os juízos de Deus estão concluídos com o sétimo flagelo, está cumprido. E sobreveio relâmpagos, vozes e trovões, expressões da manifestação de Deus. O grande terremoto como nunca houve, esse será o último e maior terremoto que o mundo já conheceu. Os terremotos, a multiplicação de suas ocorrências e intensidades, são sinais de Jesus, que Jesus deu para indicar a proximidade da sua vinda. Nos últimos tempos, terremotos têm atingido até mesmo o território brasileiro, coisa que não se via antes. E a grande cidade se dividiu em três. Essa cidade pode ser Jerusalém, Zacarias 14, 1 a 7. Roma, provavelmente sede do reino do anticristo, representada aqui pelo nome da antiga Babilônia. E caíram as cidades das nações. O último terremoto será tão devastador que porá por terra todas as cidades do mundo. E lembrou Deus, ou seja, chegou a hora de Deus julgar os pecados do mundo e pôr por terra o sistema atual de pecado. A grande Babilônia representa o sistema mundial que rejeita Deus e a sua vontade. Tal sistema teve sua origem em Babel, da onde provém o nome Babilônia, que significa confusão. Dá-lhe o cálice do furor da sua ira, o justo julgamento pelos pecados cometidos. Amados, vocês imaginem o seguinte, a Terra, ela parece uma colcha de retalhos. Assim eles chamam as placas tectônicas, né? São retalhos, porções de terra que se unem para fazer a crosta terrestre. Essas placas, quando elas se movimentam,
ou elas sobem, umas sobem, as outras entram por baixo, acontecem os terremotos. E esses terremotos, eles desencadeiam terríveis tremores no globo. Esse último terremoto vai fazer desaparecer todas as ilhas. Devido a esse terremoto, provavelmente as cidades costeiras do mundo inteiro deixarão de existir. Tal será a magnitude. As ilhas desaparecerão. Então, por exemplo, aqui, ó, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte, pedacinho do Piauí, Maranhão, pedacinho, né? Ceará, pedacinho do Pará. Amados, todas as regiões litorâneas deixarão de existir. A gente está falando aqui de uma devastação tal como nunca se viu. O negócio é tão sério, mas tão sério, do que vai acontecer com a Terra durante esses 3 anos e meio últimos da tribulação, que após o reinado milenar de Cristo, céus e terra passarão. Não dá para aproveitar mais, não. Mesmo porque o corruptível não herdará o incorruptível. Essa terra vai ser destruída por conta do pecado da humanidade. Então vai cair uma chuva caída do céu. E cada pedrinha vai pesar um talento. Amados, um talento tem cerca de 30 quilos. Aí vocês imaginam 30 quilos caindo na atmosfera dentro. A velocidade, aquilo vem pegando fogo incandescente. Amados, o negócio não vai ser fácil para quem ficar aqui não, viu? E vocês acham que os homens, que os ímpios se arrependerão? Não, amado. Eles vão continuar blasfemando contra Deus. Então, queridos, que nós possamos refletir em cima desse capítulo 16, que é terrível, que nós possamos entender a severidade do julgamento de Deus para com a humanidade caída. Amém? Que Deus abençoe a todos.